Olá! Bem, hoje nós vamos estudar os segurados do Regime Geral de Previdência Social. Bem, dentro do contexto do direito previdenciário, antes de começarmos propriamente dito os segurados do regime previdenciário, vamos ver o que seriam os beneficiários de uma forma mais ampla, para assim começarmos a estudar os segurados obrigatórios, os segurados facultativos e vamos dar uma breve pincelada em quem são os dependentes do RGPS. Bem, beneficiários é um termo genérico, amplo, que vai abranger duas espécies, segurados e dependentes. Segurados se subdividem em segurados obrigatórios e segurados facultativos. RGPS significa o Regime Geral de Previdência Social, que abrange a grande massa de trabalhadores da iniciativa privada, como será visto na aula de hoje. Bem, então lá no artigo 10 da Lei de Benefícios da Previdência Social, Lei 8.213 de 91, vocês encontram que os beneficiários do RGPS classificam-se em segurados e dependentes. Segurados, por sua vez, são quem? São as pessoas naturais que, em razão do exercício de atividade ou mediante o recolhimento ou mediante o recolhimento de contribuições, irão vincular-se diretamente ao RGPS. Veja bem, todos os segurados, eles recolhem contribuições previdenciárias, pois o regime previdenciário, ele é contributivo e é compulsório no sentido da obrigatoriedade. Então, o que se coloca ali no exercício de atividade, quando ele estiver exercendo atividade remunerada, ele vai recolher, ou recolhimento voluntário de contribuições, que seria o caso do facultativo, só explicando ali o conceito para não criar dúvidas, tá? E os dependentes são pessoas naturais também, cujo liame jurídico, existe um liame jurídico de dependência entre os dependentes e os segurados, através de laços de parentesco ou de afinidade ou por questões civis, eles têm esse laço de dependência, o que se permite a proteção previdenciária para os dependentes, mas ocorre de forma reflexa, indireta, porque pressupõe que primeiro tem que haver a qualidade de segurado, para que os dependentes do segurado também tenham direito à proteção previdenciária. Bem, com relação às espécies de segurados, nós temos aqui segurados obrigatórios, ou a questão do empregado urbano e rural, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o avulso e o segurado especial. Esses são chamados de segurados obrigatórios do RGPS. O facultativo que está aqui, ele já faz parte do segurado, no caso, que não é obrigatório, cujo vínculo se dá através de um ato de voluntariedade com o pagamento da primeira contribuição em dia. Bem, com relação, portanto, aos segurados, nós temos seis espécies de segurados do RGPS, sendo 5 como segurados obrigatórios e 1 como segurado facultativo. Vamos trabalhar agora cada um deles, ingressando aqui, iniciando com os segurados obrigatórios empregados, urbanos ou rurais. E vamos aos conceitos das espécies, subespécies, vamos dizer, de empregados, que vocês encontram no artigo 11, inciso 1 da Lei 8.213 de 91. Vamos lá. Primeiro aqui, quem seriam? Aquele que presta serviços de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Ou seja, é o conceito clássico de empregado pela CLT. Aquele que tem a CTPS assinada, que presta serviço de forma habitual, mediante remuneração e subordinação.
Então, todos os elementos ali da relação de emprego clássica, nós encontramos nessa linha A do artigo 11, inciso 1 da Lei 8.213. Opa, vamos aqui, a letra B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviços para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular ou permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. O que significa isso? É aquele trabalhador temporário. Ele possui, aqui nós temos uma relação trilateral, no caso, porque nós vamos ter a tomadora de serviços, vamos ter, de um lado, vamos ter a empresa de trabalho temporário de outro e o trabalhador temporário. O vínculo de emprego que existe é entre o trabalhador temporário e a empresa de trabalho temporário. O tomador de serviço, ele contrata a empresa de trabalho temporário que vai, no caso, ceder a mão de obra, o serviço temporário, para ser realizado dentro do tomador de serviço. Então, nesse caso aqui, ele também é considerado segurado obrigatório na condição de empregado pela legislação previdenciária. A mesma situação ocorre com o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Olha só, então, o estrangeiro ou brasileiros, eles estavam domiciliados no Brasil e a contratação aconteceu no Brasil para trabalhar fora do Brasil, numa agência de empresa nacional. O que seria empresa nacional? Cujo capital, no caso, é nacional, a sede dessa empresa, ela é no Brasil, mas ela está atuando no exterior. Exemplo, um engenheiro civil foi contratado para trabalhar numa obra, numa rodovia em Moçambique, numa empresa brasileira que foi contratada numa licitação para realizar aquela rodovia em Moçambique. Então, seria um exemplo aqui dessa situação de segurado obrigatório e empregado. Outra situação. Aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira ou a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil, e o brasileiro amparado por legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Aqui o que nós temos? Aqui nós temos uma embaixada ou um consulado estrangeiro no Brasil. Se ele vir a contratar brasileiros para a prestação de serviços, esses brasileiros que trabalham na embaixada vão ser considerados empregados segurados obrigatórios, na qualidade de empregados, pelo RGPS. Quem está excluído dessa questão? O não brasileiro, que não tem uma residência permanente no Brasil, e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática. Às vezes ele já é um servidor consular, contratado já pelo país, lá no estrangeiro, e ele já tem um regime próprio previdenciário estrangeiro. Então, nesse caso, ele não vai estar cobertado. Mas muitas vezes, por exemplo, uma embaixada estrangeira contrata empregados para serviços básicos, serviços gerais, de atividade meio e não de atividade fim, e nesse caso, brasileiros, e nesse caso eles estão regidos pela CLT, por natureza de empregados, e vão estar também com a proteção previdenciária respectiva como segurados obrigatórios empregados. Outra hipótese é o brasileiro civil que trabalha na União, para a União no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado. Como que funciona? Então, o brasileiro civil, ele trabalha para a União em organismo internacional. Imaginem a ONU. Ele não trabalha para a ONU, ele trabalha para o Brasil na ONU. Certo? Exemplo, né? E mesmo que a contratação e o domicílio desse brasileiro tenha ocorrido fora do Brasil. Vamos dizer que ele já está domiciliado de forma permanente na Suíça e lá foi contratado pelo Brasil. Não importa, ele continua sendo segurado obrigatório do RGPS brasileiro, exceto se ele já tem a proteção previdenciária no país estrangeiro. Seria uma exceção.
Outra hipótese, brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. Veja só, é diferente da situação anterior, essa situação aqui, em que fala que ele foi contratado no Brasil para trabalhar em empresa nacional no exterior, porque ela não está sediada no exterior. Esse caso aqui, ele está domiciliada, a empresa está sediada no exterior. Só que a maioria do capital votante, então a maioria acionária da empresa, votante, pertence à empresa brasileira de capital nacional. Então, mesmo que ele, no caso, trabalhe para uma empresa sediada no estrangeiro, se o capital, a maioria do capital votante nessa empresa é brasileiro, nesse caso, ele vai ser segurado obrigatório também como empregado. Mas no caso, ó, domiciliado e contratado no Brasil. Ele foi o local da contratação e o domicílio foi no Brasil. Ok? Vamos adiante aqui. Servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, fundações públicas federais. Aqui está o servidor público estatutário meramente comissionado. Tá? Ele passa a fazer parte, a pertencer ao regime geral previdenciário. Ele não é protegido pelo regime próprio previdenciário do respectivo ente federativo. Tá? Esse regime próprio ele é direcionado para servidores públicos efetivos, estatutários efetivos, não ingressando os meramente comissionados de livre nomeação e exoneração. Da mesma forma, ingressa aqui o exercente de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, desde que não vinculado ao regime próprio de previdência social. Então, os servidores, os parlamentares aqui, os membros do executivo de cargos eletivos, eles saem de um regime próprio previdenciário, eles entram também no regime geral previdenciário, as aposentadorias não vão mais acontecer no fim do mandato, e sim quando cumpridos os requisitos iguais aos demais trabalhadores regidos pelo RGPS. Tá? Outra questão aqui, o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime de previdência, regime próprio de previdência social. Aqui é diferente. Aqui não é o caso do brasileiro que foi contratado para trabalhar para o Brasil no exterior em organismo internacional. Aqui é o caso do organismo internacional estar sediado no Brasil e contratou o empregado, no caso, para trabalhar nessa organização internacional no Brasil, exceto se ele já estiver protegido por um regime previdenciário próprio, ou do próprio Brasil, ou então do estrangeiro, do país estrangeiro. Bem, segunda categoria, nós temos aqui os empregados domésticos. Empregado doméstico, no conceito já do direito do trabalho, ele é aquele que presta serviço de natureza contínua, ou seja, com habitualidade, a pessoa ou a família no âmbito residencial destas e em atividades que não tenham finalidade lucrativa. Então, o conceito é o mesmo, eles também são segurados obrigatórios no regime geral de previdência social. Bem, vamos adiante. Contribuinte individual. Aí, então, os contribuintes individuais também se classificam como segurados obrigatórios do RGPS. E quem são eles? Vamos agora estudar aqui quem são esses contribuintes individuais. Vocês encontram na Lei 8.213, no artigo 11 da Lei 8.213. Então, vai ser a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos. Bem, o que seria então essa pessoa física, então a pessoa natural, proprietária ou não, mas que explora atividade agropecuária a qualquer título, em imóvel
com área superior a 4 módulos. Se fosse em área inferior a 4 módulos, e se não houver auxílio de terceiros de forma permanente, ele se classificaria como segurado especial. Mas o que são esses módulos fiscais? Bem, módulo fiscal é um parâmetro utilizado para a classificação da propriedade fundiária rural, do imóvel rural, com relação à sua classificação fundiária, envolvendo a sua dimensão, ou seja, o seu tamanho, que pode ser classificado em minifúndio quando é um imóvel rural com área inferior a um módulo fiscal. Ele passa a ser considerado pequena propriedade rural quando ele tiver de um ou mais módulo fiscal até 4 módulos fiscais. Ele é considerado uma pequena propriedade rural. Média propriedade rural vai ser de uma área entre 4 a 15 módulos fiscais. Aí ele vai ser considerado uma média propriedade rural. E grande propriedade rural é quando tiver área superior a 15 módulos fiscais. Mas, professora, o que é módulo fiscal? Eu não entendi ainda o que é módulo fiscal. Bem, módulo fiscal é uma unidade, que é como eu posso dizer, uma medida realizada e vai variar de município para município, dependendo de município que tem mais área rural para município que é mais urbano, vamos dizer. A área rural vai ser considerada uma dimensão menor. Um exemplo, em Florianópolis, um módulo fiscal corresponde a 7 hectares. Tá? Já na Palhoça, um módulo fiscal corresponde a 12 hectares. Olha a diferença. Florianópolis, um módulo fiscal corresponde a 7 hectares, enquanto que na Palhoça, um módulo fiscal corresponde a 12 hectares. Lembrando que 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Tá? Então vai depender. Quando vai ser 1 hectare, nós vamos ser 4 vezes 7 ou 4 vezes 12, para considerar aqui uma pequena propriedade rural. Tá? Espero que tenham entendido essa questão. Ok? Vamos adiante então. Aqui, ó, mas pode ser também em área inferior a 4 módulos fiscais, ou seja, pode ser numa pequena propriedade rural, mas se contar com o auxílio de empregados ou prepostos de forma permanente, descaracteriza o pequeno proprietário no sentido de ser segurado especial. E ele passa a ter um viés empreendedor e por isso ele se torna contribuinte individual. Da mesma forma aqui, entra a pessoa natural, a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral. Garimpo, extração mineral, cuidado aqui, porque se for extração vegetal, ele entra como segurado especial. Exemplo, seringueiro. Não é o caso do seringueiro aqui. Aqui é extração mineral, é o garimpeiro que vai ser considerado contribuinte individual. Não importa o quanto que ele tira, ele é contribuinte individual, seja em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, não importa aqui se ele tem empregados ou se ele não tem empregados. É a atividade que importa. Ele é um extrativista mineral e por causa disso ele vai ser considerado um contribuinte individual, exceto se ele tiver vínculo empregatício, porque daí ele vai ser segurado empregado. Tá? Entra também como contribuinte individual o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou seja, a autoridade religiosa, padre, pastor, pai de santo, todos aqueles que exercem esse mistério como a profissão deles é essa atividade religiosa e eles recebem por essa atividade. Não precisa ser só em valor pecuniário, mas também em salário natura.
alimentação, roupa, moradia, e aí isso faz incidir a obrigatoriedade da contribuição para o RGPS na qualidade de segurados obrigatórios contribuintes individuais. Além disso, nós temos também nessa classificação dos contribuintes individuais o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional no qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência. Nesse caso, é diferente das hipóteses que nós estudamos como empregado, o segurado empregado. É segurado empregado o brasileiro civil que trabalha para o Brasil em organizações internacionais. Se o brasileiro civil, ele trabalha para a própria organização internacional, ele não vai ser considerado segurado empregado, mas sim segurado contribuinte individual, exceto se ele estiver cobertado pelo regime próprio de previdência social do país a que o organismo internacional está vinculado, está sediado, ou o próprio país que esteja representando ali no organismo internacional, que não seja o Brasil. O próximo aqui, titular de firma individual urbana ou rural, diretor não empregado, o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista, que recebem remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para o cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sócio gerente, sócio cotista. Ficou faltando aqui um pedacinho. Mas o que importa é o seguinte, é o empresário em geral. A pessoa que tem um negócio por conta própria, ou ele trabalha, ou ele é sócio-gerente, e sem ser um sócio-gerente não empregado, no caso, e ele vai receber o seu prolabore. Sobre esse prolabore, também vai ser considerado a incidência da contribuição previdenciária na qualidade de contribuinte individual. Bem, além disso, entra o trabalhador eventual. Não confundam com o avulso. O eventual é aquele que faz pequenos serviços, pode ser no sentido, entra aqui a diarista, a faxineira, entra aqui um encanador, um eletricista, aqueles maridos de aluguel, que vem para fazer os pequenos reparos na casa, entra aqui os chapas também, todos esses que fazem um trabalho, um serviço eventual, sem vínculo e sem continuidade. Também ingressa as pessoas físicas que por conta própria exercem atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Aqui vai entrar os profissionais liberais, vai entrar os autônomos, todos eles, portanto, como contribuintes individuais. Aqui entram os nossos avulsos. Quem são esses trabalhadores avulsos? Bem, trabalhador avulso é aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem vínculo empregatício com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos da Lei 8630 de 93 ou o sindicato da categoria assim considerados. Aí no decreto 3048 de 99, vocês vão encontrar essa relação, certo? Trabalhador que exerce em atividade portuária, capatazia, estiva, conferência, conserto de carga, vigilância de embarcação, bloco, trabalhadores de estiva de mercadorias, chamados estivadores, trabalhador em avarenga, embarcação para carga e descarga de navios, amarrador de embarcação, ensacador de café, cacau, sal e similares, os que trabalham na indústria de extração de sal, o carregador de bagagem em porto, o prático em barra de porco, guindasteiro, classificador, movimentador, empacotador de mercadorias em portos. Então tem uma relação enorme. E não só sabendo essas conceituações, vocês também encontram no artigo no artigo 9º do decreto 3048 de 99, essas denominações também, o conceito dessas atividades. Certo? Segurado especial. Quem são esses segurados obrigatórios especiais?
é a pessoa física, ou seja, a pessoa natural, residente em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual, veja, não pode ser auxílio permanente de terceiros, eles exercem quais atividades? De produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, outorgados, comodatários ou arrendatários rurais que explorem atividade agropecuária ou em área contínua ou não de até 4 módulos fiscais. Lembrando que, para ser considerada pequena propriedade rural, vai ser de até 4 módulos fiscais. Lembrando também, no caso, que o módulo ele é utilizado para a medição fundiária da propriedade. E de acordo com o INCRA, é fixado por municípios, sendo que em Florianópolis, um módulo corresponde a 7 hectares. E na Palhoça, equivale a 12 hectares. Lembrando ainda que cada hectare equivale a 10 mil metros quadrados, ok? Então, nesse caso aqui, ele não pode exercer isso, e se ele tiver auxílio permanente de terceiros, ele não vai ser mais segurado especial, ele passa a ser contribuinte individual. E ele vai exercer isso de seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis e faça dessas atividades o principal meio de vida. Extrativista vegetal ou seringueiro, não confundam com o extrativista mineral, garimpeiro. Esse vai ser obrigatoriamente contribuinte individual, ele não vai ser classificado como segurado especial. Vamos adiante. Além disso, também é segurado especial o pescador artesanal, ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. Também não pode trabalhar com auxílio permanente de terceiros, apenas auxílio eventual. Além disso, ingressam também como segurados especiais o cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado, do segurado, de que tratam, no caso, o segurado especial, né, que comprovadamente tenham participação ativa nas atividades rurais ou pesqueira e artesanais, respectivamente, do grupo familiar. Ou seja, que desenvolvam essa atividade rural ou de pescador artesanal, também ingressam nesse contexto. E quem é os facultativos? Quem entram nessa categoria de segurado facultativo? Vamos lá. Crianças, minhas filhinhas caninas estão agitadas. Um cachorro latiu lá do outro lado da rua e eles estão aqui. Perdão por esse distração. Elas são as dispersadoras da minha atenção e das nossas atenções, né? De quem está assistindo também. Bem, segurados facultativos do RGPS é o maior de 16 anos de idade, que pode se filiar ao RGPS mediante contribuição, desde na forma do artigo 199 do regulamento, ou seja, do decreto 3048 de 99, desde que não esteja exercendo atividade remunerada, que enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Então, somente será segurado facultativo aquele que não possui um vínculo como segurado obrigatório, nem do regime geral e nem do regime próprio previdenciário. Tá? E quem podem ser? Aqui é um rol exemplificativo, de maneira alguma será, no caso, taxativo. São só exemplos. Dona de casa, o dono de casa, eu prefiro colocar a pessoa do lar ou da pessoa que dedica-se aos trabalhos domésticos em casa. Tá? Tirando já esse estereótipo que é a mulher, né? Muitas vezes nós temos o dono de casa. O síndico de condomínio, quando não remunerado, ele ingressa, no caso, se ele não estiver exercendo outra atividade contributiva, ele pode contribuir de forma facultativa. O estudante, o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior, um membro de conselho tutelar que não esteja vinculado a um regime de previdência social, o bolsista e o estagiário regulares, os legais que observam a lei, no caso, bolsista que se dedique tempo integral para pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, seja no Brasil ou no exterior.
e ele não está vinculado a um outro regime previdenciário, ele pode se filiar como facultativo. O presidiário que não exerce atividade remunerada, nem que esteja vinculado a qualquer regime de previdência social, para não perder um vínculo, ele pode ficar recolhendo como facultativo. O brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado ao regime previdenciário do país em qual o Brasil mantém acordo internacional. Às vezes a pessoa está no exterior ou até trabalhando numa empresa privada no exterior, com um vínculo previdenciário, no caso, com esse país no exterior, mas que o Brasil não tem acordo internacional para fazer a compensação dos regimes. Nesse caso, se ele não quiser perder o vínculo, ele pode continuar como segurado facultativo. E também temos aqui o segurado recolhido à prisão, sob regime fechado ou semiaberto, que nessa condição presta serviço, dentro ou fora da unidade penal, a algumas empresas, com ou sem a intermediação de organização carcerária ou atividade afim, ou exerce uma atividade artesanal por conta própria, mas não tem esse caráter de remuneração. Tá? Ele não exerce uma atividade remunerada propriamente dito. Então, nesse caso, ele também pode se filiar como segurado facultativo do RGPS. Bem, aqui nós terminamos, portanto, o rol dos segurados obrigatórios e facultativos do RGPS e entramos numa outra classificação, que é o dos dependentes, que não possuem um vínculo direto com o regime previdenciário, mas um vínculo indireto, reflexo, porque eles necessitam da qualidade do segurado, para a qual eles têm o vínculo de dependentes, para que possam vir a ter jus à proteção previdenciária. Quais os benefícios dos dependentes? A pensão por morte e o auxílio reclusão. E, com relação aos serviços, eles também vão ter direitos a serviços de reabilitação profissional, né, de reintegração no mercado de trabalho, através da habilitação profissional, reabilitação profissional. Bem, a lei previdenciária, ela diz que ela traz uma classificação dos dependentes e os classificam em dependentes de primeira, segunda ou terceira classe. Os de primeira classe preferem aos de segunda e os de terceira e os de segunda preferem os de terceira classe. O que significa isso? As classes mais próximas excluem as classes mais remotas. Se houver dependentes habilitados na primeira classe, os de segunda e terceira não terão direito. Se houver, só poderá ter direito o dependente de segunda classe, se não houver dependente de primeira classe, tá? E o terceira classe somente terá direito de se habilitar e buscar uma proteção previdenciária se não houver habilitados dependentes de primeira e de segunda classe, certo? Então, uma classe exclui a outra classe da proteção previdenciária, por isso que se divide em classes. E quem são os dependentes de primeira classe? Entram aqui cônjuge, companheiro, companheira, filho, filha, não emancipados de qualquer condição até 21 anos de idade, ou inválido, ou que tenham deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Esses três blocos aqui de cônjuge, companheiro, companheira ou filho ou filha, eles não precisam provar a dependência econômica. Aqui há uma presunção legal de dependência econômica. O mesmo não acontece com os equiparados a filhos. Eles entram também nesse contexto de dependentes e, nesse caso, o enteado é o caso do enteado e o menor tutelado, mas eles precisam comprovar a dependência econômica. Bem, já os dependentes de segunda classe são os pais do segurado, são os pais da segurada. Aqui também há exigência da prova da dependência econômica, ou seja, é preciso provar que o filho ou a filha segurados do RGPS colaboravam para a manutenção da casa, para o sustento dos pais. Tá? E lembrando, caso haja dependentes habilitados de primeira classe, os pais ficam sem a proteção previdenciária como dependentes. E, por fim, nós temos os dependentes de terceira classe. Estes são os irmãos dos segurados, os irmãos e irmãs dos segurados e seguradas do RGPS, desde que sejam
não emancipados, menores de 21 anos de idade ou inválidos ou que tenham deficiência intelectual ou mental grave ou deficiência grave. Vejam bem aqui, eles precisam comprovar a dependência econômica e eles só terão direito à proteção previdenciária caso não hajam habilitados de primeira e de segunda classe. Bem, foi um apanhado geral, espero que tenham gostado, entendido. Qualquer problema, dúvida, angústia ou obscuridade, estou aqui à disposição. Grande abraço, bons estudos e até a próxima.